Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que a imprensa já tá praticamente elegendo o Arrascaeta como o melhor jogador do Brasil em atividade, né? Na minha humilde opinião, pra mim o Arrascaeta é o melhor do continente, né? O cara não é artilheiro à toa. Se eu não me engano, ele é líder até em assistência, né? Tá jogando fino da bola. Não jogou bem o último jogo, mas acreditamos que seja por causa do jogo punk que foi lá na Argentina, né? E também tô trazendo o corte dos palmeirenses aí, cara. Os palmeirenses que dormem e acordam pensando no Flamengo. Estão fazendo lá suas continhas no papel de pão, né? E segundo eles, se o Flamengo ganhar essa sequência de jogos aí, é provável que eles já estão jogando a toalha, né? E alguns deles ali falou uma coisa até interessante, como o Palmeiras está jogando agora. Que parece que ele voltou o velho Palmeiras. Bom, os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, vai me ajudar muito aqui. E clica no botão hypar aí nos comentários que também vai estar me ajudando muito aqui. Bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. E aí no segundo tempo tudo mudou, né? Não, e outra coisa, Lelê, é aquela coisa que se você tem um time que é inferior e o improvável do futebol às vezes te faz, mesmo ser inferior a ganhar de um time que é melhor, como poderia ter sido o caso ontem, você tem que ser cirúrgico. Sim. Abrir o placar num pênalti, não fazer essa molecagem que fez o Yuri Alberto. São duas chances claras. Você guardar as oportunidades para você ter um placar elástico, para que você não sofra tanto na hora de segurar o resultado. Porque aí o Corinthians, ele abre o placar, obviamente, no segundo tempo, só que ele já abre o placar com o bico do time aberto. Porque logo em seguida, o Dorival começa a mexer. E aí, se você compara com as mexidas do Flamengo, dá até dó. Sim. Dá dó. Pô, o Flamengo coloca 2 laterais de Copa do Mundo em campo. E um pra jogar de zagueiro, que é o Danilo, com o Alexandre. Aí entra o Luiz Araújo, aí o Jorginho, um jogador de seleção italiana, e o Plata, titular. E aí o Carrascal vira um falso 9, o Flamengo faz uma mudança e enfim. E o Arrascaeta, que dispensa apresentação, pra mim, é o melhor jogador disparado do futebol brasileiro, chama-se Arrascaeta. É o cara que... Que sempre marca contra o Corinthians. Não é. Contra todo mundo ele marca. Ele marca contra todo mundo. É impressionante como ele joga futebol, como é decisivo. Ele é muito bom. Como ele é decisivo, é impressionante. O Flamengo tem uma peça que ele não pode perder, eu falo isso há tempos. Há tempos. Se o Flamengo quiser terminar o ano campeão de 2 competições, preserve um Arrascaeta. Porque se, infelizmente, por alguma circunstância de cartão, tiver uma pequena lesão muscular, alguma coisa, em algum jogo importante esse cara não jogar, o Flamengo não ganha. Eu só queria entender uma coisa, eu faço Caneta, desculpa te incomodar e te interromper, mas a Lelê pode me ajudar. Quem era o marcador do Arrascaeta que ofereceu todo o espaço para ele dominar a bola e fazer o gol? Maicon, né? Porque assim, com toda a qualidade que o Arrascaeta tem, deveria ser um alerta constante para os jogadores que estão perto dele na marcação não pode andar. Encostarem nele, mas vocês perceberem, se vocês olharem o gol, se a gente conseguir passar o gol do Flamengo e do Arrascaeta, quando ele pega a bola mais ou menos na marca do pênalti, não é que alguém encosta nele, pelo contrário, o marcador dá mais espaço, vai pra trás e vira as costas foi ainda. A defesa inteira do Corinthians afundou. Mas tem um específico que fica... Tem um específico, o Michael tá aqui fazendo a cobertura, ó. Ele larga... Olha que coisa foi o Bidon que tentou... É que o Bidon veio de trás. Não, todo mundo errado. A defesa do Corinthians como um todo, ela se afundou dentro da pequena área. E ficaram parados ali. Mas deveria ter sido o Michael. Deveria ter sido o Maicon. Exato, o Maicon tava no outro marcador, era pra ele estar ali na entrada da área. O Arrascaeta é tão bom que às vezes ele também tem a missão facilitada pela incapacidade dos marcadores. O Maicon foi ajudar o... nada. O Bidon chegou. Fizeram linha de toque dentro da área, gente. Uma defesa mãe. Por trás, né? Uma defesa mãe. Foi ridículo. Foi um gol de churrasco. E aí você pega o segundo tempo do Corinthians, entra. A atuação do Palmeiras volta a ser a do chutão, a da transição direta, mas quando a gente olha para o que foi feito contra o River e talvez essa sensação de alívio, ela faz com que o Palmeiras não tenha o entendimento que o Flamengo poderia vencer esse jogo. E foi lá e venceu. E agora o que acontece nesse cenário, o TH? Se o cenário for assim até o jogo do Maracanã, vai adiantar nada ganhar do Flamengo. O Flamengo ainda vai ter a vantagem. O Flamengo tem um jogo a menos, na teoria 5 pontos à frente, podendo ser 2. Se ainda for esse cenário, o Palmeiras ganhar o jogo a menos,
vai poder ficar 1 na frente, certo? Porque cai de 5 para 2. No entanto, tem que exatamente ir esse cenário, só que ao invés de jogarmos pelo empate, que poderia ocorrer isso, a gente joga para ter que vencer. Então essa carga de time campeão eu ainda não vejo. Outra coisa para passar pro TH, a gente também tem que colocar pingo nos is, né, mano? Em algumas coisas, né? Pera aí, lá no Twitter rolou uma discussão de que o Andréas Pereira tá sendo criticado pela torcida do Palmeiras. Aonde? Comenta aí, TH. Depois eu falo só uma questão que o Pedro ponderou e também pela sequência, né? De jogos do Flamengo. Se o Palmeiras não conseguir ganhar do Flamengo no Maracanã, aí pra mim acabou o campeonato. Você pode dar como campeão, esquece. E se eles passarem bem por essa sequência, você vê, Corinthians quase tirou ponto deles. Se a gente analisar que o gol do Flamengo, o segundo, nasce numa irregularidade, o jogo podia ter sido 1-1 num cenário que ainda o Yuri Alberto fez aquela presepagem lá de Alexandre Pato, né? Enfim, vai lá, TH, comenta num todo aí. Então é um péssimo resultado, que por pouco, né, quase que o Corinthians ali passa um paninho para a rodada, meio que sairia elas por elas, né? Que aí ia perder todo mundo na rodada, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. Mas ainda assim, e aí eu acho interessante destacar o Flamengo, que começou a ter resultado jogando mal, né? Esse é um bom ponto para eles do lado de lá, porque aqui sempre foi assim, joga mal, mas vence, arruma ponto ali, o Flamengo não. E ainda assim, joga mal contra o Estudiantes, classifica, joga mal contra o Corinthians no primeiro tempo, mas ganha o jogo. Enfim, e é uma pena, quero ver como é que vai ser o Palmeiras contra o Vasco aí no próximo jogo. Nesse ponto eu concordo com você, o Flamengo realmente começa a ter mais resultado. O Felipe Luiz, se eu não me engano, vai fazer 1 ano agora no comando do Flamengo, né? E o Flamengo passa a ter resultado jogando não tão bem, né? Jogando de uma forma questionável. Se você olhar o Estudiantes e o Corinthians, aí eu acredito que são retratos disso. Teve alguém fazendo contraponto aqui, até onde eu vi todas as imagens, a bola era lateral para o Corinthians, certo? Aí estão falando aí que saiu imagem nova. E aí, o TH, foi lateral para quem ali? A bola realmente era uma bola pro Corinthians ou realmente saiu uma imagem aí diferente das que eles estavam? Porque ontem a Globo foi unânime, né? O GE ali foi unânime pro Corinthians a imagem. Realmente foi um gol regular, foi um gol legal e não irregular o do Flamengo, o segundo? Eu acho um lance que não faz diferença nenhuma, era só o Corinthians se concentrar e não mas foi lateral para quem? É isso que eu quero saber. Para mim, eu acho que foi pro Corinthians. Lateral foi pro Corinthians. Mas não caberia toda a reclamação. Não, isso acontece em 1 milhão de jogos. Um monte de erro de lateral, de escanteio, que o juiz dá ao contrário e sai o escanteio. Mas não gol irregular, certo? Mas caracteriza um gol irregular. Se fosse irregular, o gol seria anulado. Não, porque o VAR não pode chamar nesse caso, né? O VAR não pode fazer nada. Aí até estão cogitando uma discussão para o VAR entrar em momentos como esse, que seria até caso de escanteio, que eu acho que é até mais claro. Mas, sinceramente, eu acho nada demais uma situação como essa. Inclusive... Mas se é no Allianz, os flamenguistas ia reclamar, não é não? Gol do Ceará, hein, pessoal? É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. E, pô, sinceramente, cara, fica sempre essa repercussão de lateral, não é? Aquilo ali não foi algo que decidiu o jogo. O Corinthians teve a faca e o queijo na mão no primeiro tempo. Não converteu. Eu mesmo, como flamenguista, eu cansei de ver jogo do Flamengo, até nessa boa fase de 2019 pra cá, que era o seguinte: não quer reclamar de arbitragem? Faz 3-4. Eu sempre pensei assim, tem time bom, tem investimento, faz 3. É como o Jorge Jesus fazia. Ia lá, metia logo 3. Se tivesse erro de arbitragem, amigo, tu tá mais 2 gols na frente. Entendeu? E continua jogando mais tranquilo, mais leve. Eu sempre pensei assim, né? No Brasil é complicado mesmo a arbitragem, mas aquilo ali pra mim é choro, entendeu? É choro, entendeu? E eu tô vendo muito palmeirense não se agarrar nisso, entendeu? Eu tô vendo mais corintianos se agarrar nisso, né? Se foi ou não lateral, do que os próprios palmeirenses. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Pra mim aquilo ali acontece mesmo, como o TH falou. Acontece em todo jogo. É que saiu um gol dali, pô. Aí foi falta de atenção do Corinthians. Beleza? Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você tá inscrito no canal aí. Deixa esse likezinho aí pra me dar essa moral. Não custa nada, é só um cliquezinho, tá?
e clica no botão hypar aí nos comentários. Eu vou nessa. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui.